Eu vou começar pedindo para vocês usarem um pouco da imaginação. Eu quero que vocês imaginem uma criança que gosta de estudar, que gosta de ir à escola, de passear na biblioteca. Uma criança que, sim, ama aprender e sair por aí multiplicando aquilo que acabou de descobrir. Gosta de projeto, de criar e contar histórias. Essa é a figurinha que eu gostaria que vocês imaginassem. E, na sequência, eu quero que vocês imaginem que essa criança cresceu. Ela cresceu. E ela quer a sua ajuda, porque você é uma pessoa muito confiável. Você é uma pessoa muito confiável. E ela quer a sua ajuda para escolher a profissão dela. E eu quero que vocês me respondam bem sincero. Se essa criança fosse sua filha, seu filho, seu ente querido, a pessoa que você mais gosta no mundo, você aconselharia essa pessoa a ser professor? Tem risos por aqui. Uma professora? Mas agora eu quero que você imagine outra situação. Você tem um filho, uma filha, uma sobrinha que você ama e você vai colocar na escola. Você queria encontrar aquela menina que eu descrevi? Eu acho que sim, eu queria. E eu percebo que a conta não fecha. A conta não fecha porque a gente quer encontrar na escola excelentes professores, mas a gente não incentiva as pessoas a serem professores. Como que vai dar? Eu sou um caso que escapa um pouquinho disso. Na minha casa, eu cresci com os meus pais olhando para professores com uma verdadeira veneração. E o melhor amigo dos meus pais era professor, um professor de matemática, Benuil, frequente lá em casa. E eu via que as pessoas olhavam para o Beno com aquela veneração, assim, de, ele é o sábio. Ele foi a primeira pessoa que me deu um livro que era meu, assim. Tem pessoas que... tinha outros livros lá em casa, mas não era meu livro amarelo com um duende verde na capa. E eu olhava para o Beno com respeito, assim, sabe? De falar assim, nossa, ele fala e ele tem voz. E vocês viram que eu gosto de falar já deu para perceber, né? Então, eu queria ter voz. E eu olhava para aquele e falei, ele tem voz. Mas, ao mesmo tempo, quando as pessoas olhavam para ele, eu sentia um olhar assim de, ele é um idealista. Porque ele vive bem com pouco. E, por isso, foi talhado para a profissão. Acho que por isso, porque eu cresci numa sociedade de consumo, e, obviamente, eu aspiro por ter, e aspirava quando jovem, ter uma qualidade de vida, apesar de ter feito magistério, adorado dar aula para aquelas crianças, gostado demais da escola, vivi enfeiada na escola, eu não escolhi uma licenciatura como primeira opção. Quando eu conversava com as pessoas, elas falavam assim, o que você vai ser? Né? Eu falava jornalista, porque as minhas habilidades comunicativas, né, diziam que eu estava apta, e isso me dava mais prestígio quando eu conversava com as pessoas, você jornalista. Pois bem, mas quando eu terminei o magistério, eu não estava muito preparada para entrar e passar no vestibular, que era concorrido pra caramba na época. Ainda tem concorrência, mas era bem concorrido mesmo. E em Maringá, cidade para onde eu iria estudar, não havia jornalismo na universidade pública, naquele contexto. Pois bem, eu não queria prestar vestibular, eu queria fazer cursinho. Eu queria fazer cursinho para me preparar para esse curso que eu achava que era o meu curso. E aí eu tenho uma história de orientação vocacional que eu acho engraçada, vamos ver o que vocês acham. Foi assim, meu pai falou, você vai prestar vestibular, meu pai e minha mãe, você vai prestar vestibular, ainda que você não vá passar. E bem tranquilo, assim, porque tá tudo bem. Depois você faz o cursinho, mas você tem que passar pela experiência do vestibular, para saber como é.
E eu não queria, porque eu morria de medo de zerar, das pessoas falarem que incompetente, né? Eu achava que ela fosse inteligente. Então, dá aquele medo ali, né? Eu acho que quem prestou vestibular na vida sabe, dá uma tremedeira. Meu pai falou, não tem escolha, você vai prestar vestibular. Não tem jornalismo, você vai prestar outro curso. E aí ele fez uma abordagem diferente comigo. Olha que coisa. Ele falou assim, do que você gosta na escola? Ouve a resposta da pessoa. Eu gosto de poesia. Ele ficou meio assim, aí ele, Roberta, minha irmã fazia farmácia na UEM, e aí ele sentiu, ela deve ser a mais habilitada para responder essa pergunta. Falou, Roberta, o que estuda poesia na UEM? A Roberta, letras. Ele, tá aí, presta letras. E eu prestei, passei, tô aqui. É sério, foi assim que eu acabei fazendo o curso que eu amei demais. Eu amei demais. E eu amei demais esse curso, e eu gosto demais da sala de aula. E eu sinto que isso aconteceu porque algumas pessoas na vida da gente fazem muita diferença. E eu tive uma professora, muitos professores maravilhosos, mas a professora Tânia, do Colégio Estadual, o professor Léo Coller, de Terra Boa. A professora Tânia é uma figura que marcou muito a minha vida. Por quê? Ela era uma mulher de voz firme, carinha de brava, assim, e ela tinha critérios muito claros de correção dos seus textos. Então, quando ela ou comprava um monte de livro da Coleção Vagalume, quem é da minha geração assim vai lembrar de Coleção Vagalume, e quando ela também fazia com que nós comprássemos um caderno exclusivo para a redação, e ela passava o A, B, C, D, e falava, é esse o A que eu aceito no meu caderno. Não vem com criatividade, é esse. Vocês vão aprender a cumprir algumas normas para depois ficar bem livres por aí. E quando eu entregava a redação, que eu sabia que ela ia corrigir letra a letra, e que se eu falhasse, ela ia fazer eu reescrever, e eu tirava um O, porque o código O era ótimo. E eu tirava um O, não era o O do meu texto que estava lá, era o O da minha pessoa. E vocês têm noção de que quando a gente está no ensino fundamental, ou mesmo no ensino médio, a gente não acredita muito na gente. É difícil acreditar em si mesmo. E aquela mulher fazia com que eu acreditasse em mim mesmo, porque eu tirei O para Dona Tânia, entende? E a Dona Tânia, ela emblematiza para mim o desafio de ser professora. Porque para ela existir, para as aulas inesquecíveis dela marcarem Gente, eu vou fazer 50 anos. Essa mulher me deu aula, eu era muito novinha, eu estava lá antigamente chamava 7ª série, não chamava 7º ano, 8º ano. Enfim, a Dona Tânia, ela era muito bem preparada tecnicamente, sem capacitação técnica, sem base teórica, você não faz uma boa mediação de ensino-aprendizagem. Ela dedicava muitas horas preparando prova, selecionando materiais, organizando os processos educativos. Ela demorava, eu nem sei quanto tempo ela gastava corrigindo os nossos textos. É inimaginável, porque eram muitas turmas. E ela tinha uma capacidade de articular a gente na sala de aula e fazer com que nós aprendêssemos, que eu tenho um caso que eu tenho que contar para vocês que eu gosto muito. Um dia ela entrou em sala de aula e falou assim, vocês acham a acentuação gráfica um negócio importante? Gente, para alguém que está na 7ª série perguntar se a acentuação gráfica é importante, é piada. A gente, aquele risinho assim, né? Ela falou, não é importante. Só um pouquinho. Ela escreveu 2 palavras no quadro. Apontou para uma e falou assim, aqui está escrito coco ou cocô? Eu não tinha ideia. E eu acho que ninguém mais tinha, porque foi aquele silêncio. Ela apontou para a 2ª palavra. Aqui está escrito cágado ou cagado. Gente, era terrível. Ninguém sabia o que estava escrito no quadro. Vocês não sabem a diferença entre coco e cocô. Você não sabe a diferença, não sabe discernir entre cágado e cagado. E acha que a acentuação gráfica não é importante? Gente, depois dela falar aquilo,
e ela foi ensinar as regras, eu nunca mais esqueci. Que oxítonas terminadas em A, E ou EN, seguido ou não de S, levam acento. Paroxítonas terminadas em L, I, N, U, R, X, AN, um PS de tom crescente, levam acento. E que, obviamente, todas as proparoxítonas são acentuadas. Alguma regra fácil nessa história. Toda palavra que eu acentuo ao longo da minha história tem a presença da minha professora do ensino básico. Vocês têm noção da importância disso? Eu tenho. Porque, como professora, eu tenho uma oportunidade de reencontrar os estudantes para os quais eu dei aula. E é um exercício de nostalgia, porque a gente vai relembrando, né, as coisas que nós passamos juntos, porque nem de longe eu ensino. E não é assim, bancar humildezinha, não. Eu estudo pra caramba para ser capaz de fazer mediação. Mas não é assim que funciona. O Brecht tem uma frase que ele diz assim: amor é a arte de... Calma aí, que eu vou lembrar a citação. Amor é a arte de construir algo com a ajuda do outro. Na sala de aula, a gente o tempo todo constrói algo novo com a ajuda do outro. Quando eu termino uma aula e os estudantes às vezes falam assim: professora, essa aula foi muito bacana, eu falo assim, porque você fez essa aula ser muito bacana. Eu sozinha não consigo. Não é assim que funciona a aprendizagem. É um processo coletivo. E aí tem uma coisa que é bacana, porque eu me formei com 20 para 21 anos, como eu entrei lá naquele vestibular, com 20 para 21 anos eu estava em sala de aula. E eu amadureci dentro de sala de aula. Eu tenho até um pouco de vergonha, porque quando eu me apaixonei pelo meu marido, quando eu me apaixonei pelo William, e eu dava aula de literatura, eu ia dar aula de literatura, eu ficava, ai, que era igual a minha história, sabe? Então, os alunos conheciam a minha vida. Quando eu engravidei, primeiro da B, depois do Henrique, a minha barriga cresceu sobre a alegria ruidosa de muita gente. Eu cresci, meus filhos cresceram em meio àquele tumulto da comunidade escolar. E hoje, quando os meus estudantes veem o tamanho dos meus filhos, eles entram em contato comigo e falam assim: professora, como assim? A criança que eu vi no seu ventre dá desse tamanho? E eu falo: olha, estou mediando a aprendizagem de novo com você. Amigo, o tempo passa, passa, e como passa. O Benuil, amigo dos meus pais, já faleceu há muitos anos. Hoje ele é nome de escola, Escola Estadual Benuil. A dona Tânia está aposentada e eu, com quase 30 anos de sala de aula. E o que me preocupa é que, mais do que no tempo do Benuil e da dona Tânia, mais do que no contexto em que eu iniciei em sala de aula, está difícil de achar quem queira ser professor, sobretudo do ensino básico. Gente, ensino básico é ensino de base. Vocês entendem que é a estrutura a partir da qual o ser humano se desenvolve. E, infelizmente, os dados, segundo a FAPESP, são de que a profissão docente é uma profissão em risco. Salários baixos, falta de estrutura das escolas, desvalorização social, são fatores que colocam essa profissão em risco. E eu escolhi esse assunto para tratar com vocês, dentre tantos outros que poderiam ter sido tratados, porque é importante que nós pensemos nisso. A gente tem que pensar nisso, porque o pensamento nosso coloca as ideias em movimento. E eu quero retomar aquele espírito de criança de quem não acostuma com as coisas. A gente não pode achar que isso é normal. A gente não pode achar que isso é legítimo. Então, o que eu vim fazer aqui? Eu vim te convidar a pensar sobre isso. Vamos pensar? Obrigada, gente.